Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Estou aqui para compartilhar uma palavra com os irmãos, uma palavra de muita alegria para nós, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu quero trazer para vocês uma evidência definitiva de que a igreja não passará pela grande tribulação. E se você tem dúvida a respeito deste assunto, gostaria que você ficasse neste vídeo até o final. E se possível for, anote para que você estude cada uma das referências bíblicas que eu vou citar aqui, ok? Irmãos, apenas fazendo um parênteses aqui antes de iniciar a explicação, eu gostaria de convidá-los para estar conhecendo uma obra missionária que este canal apoia. Está na descrição desse vídeo, lá tem o link e todos os dados, ok? Assim sendo, nós vamos falar a respeito de Isaías, capítulo 24, dos versículos 11 a 13. E, como os irmãos já sabem, Isaías é um profeta, é um dos maiores profetas. Eu preciso apenas esclarecer uma questão antes de nós entrarmos no texto, que é a relação de dois povos que vão aparecer aí neste pequeno trecho, ok? Então, um é chamado de oliveira. Se você pegar a sua Bíblia, se você abrir em Jeremias capítulo 11, versículo 16, você vai perceber que Jeová chama Israel de oliveira. E o outro povo é o fruto da videira, é comparado ao fruto da videira, as uvas. Então, é claro que os irmãos já conhecem João capítulo 15, onde fala da videira, onde Jesus diz que ele é a videira, portanto, o que vem da videira é a geração que nasce a partir de Jesus Cristo, a partir da cruz do Calvário. Portanto, quando se trata de uvas, está se referindo à Igreja de Jesus Cristo. O texto aqui é bastante claro. Eu vou falar de forma bem pausada, ok? Vou tentar explicar o máximo possível. Mas eu gostaria que, se você ficar em dúvida, você pode colocar aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder a sua pergunta. Ou talvez seja necessário fazer um outro vídeo com novas informações, tá certo? Então, nós vamos ler Isaías, capítulo 24, dos versículos 11 a 13. Eu vou utilizar aqui a minha Bíblia King James, ok? Porque este trecho está muito mais claro nessa versão. Então, vamos lá. A partir, então, do versículo 11, vai dizer assim: Existe um implorar por vinho nas ruas. Toda alegria está escurecida. O regozijo da terra se foi. No interior da cidade é deixada a desolação. E o portão está danificado com destruição. Deste modo, quando isso estiver no meio da terra entre o povo, haverá como que o sacudir de uma oliveira e como respigar uvas quando a vindima está feita. Muito bem, agora eu vou voltar e vou explicar aqui ponto a ponto. Então, por que ele diz? Existe um implorar por vinho. Ele está falando que entre os israelitas haverá neste tempo um implorar por alegria. Não haverá mais alegria e eles vão pedir, clamar por alegria. E então, depois, no versículo 12, ele vai dizer: no interior da cidade é deixada desolação. Essa palavrinha, se você maneja bem a Bíblia, você vai se lembrar que o Senhor Jesus Cristo, no sermão profético dele, em Mateus capítulo 24, ele fala a respeito da desolação de Israel. E ele, inclusive,
traz a referência do livro de Daniel. Isso está lá em Mateus capítulo 24, nos versículos 15 e 16. Lá o Senhor Jesus Cristo diz muito claramente que a desolação está relacionada à Judeia. Ou seja, ele está falando dos judeus. Me perdoem se de alguma maneira eu estou falando rápido demais. Eu gostaria que você tivesse a paciência de pausar o vídeo, anotar as referências e confirmar na sua Bíblia para ver se o que eu estou falando aqui é verdade ou não, ok? E depois, então, no mesmo versículo 12, ele vai dizer sobre a destruição de um portão. O portão ficou danificado com destruição. E por que, então, Isaías fala isso? O que significa exatamente um portão destruído? Significa que houve uma invasão. E aí, então, ele vai dizer que o interior ficou devastado, destruído, ou seja, Israel invadido por inimigos e agora, então, estaria danificada, estaria devastada, destruída pela guerra. Tudo isso, irmãos, é o cenário do que ele chama aqui de sacudir uma oliveira. Ele está dizendo que tudo isso é o sacudir de uma oliveira. E ele fala ainda, ele dá maiores referências. Quando é que isso vai acontecer? A referência que ele dá aqui é exatamente o respigar uvas. Quando nós vamos para o dicionário para entender o que significa essa palavra respigar, significa apanhar os cachos que ficaram, ou seja, que sobraram após a colheita. Então, houve uma colheita antes de uvas, e nessa época onde a oliveira será sacudida, haverá um respigar de uvas. E ele termina aqui, então, dizendo que isso será quando a vindima está feita. Mais uma vez, nós podemos recorrer ao dicionário e a palavra vindima significa colheita de uvas. Então, meus irmãos, aqui nesse trecho fica exatamente muito claro, muito evidente de que a colheita de uvas vem antes do sacudir da oliveira. O arrebatamento vem antes da grande tribulação. Meus queridos, está bem pontuado aqui nesse texto. Mas, se você ainda quer mais uma referência que vai te ajudar muito a entender sobre o assunto, está ali em Jeremias, no capítulo 30, versículo 7, onde vai dizer claramente que a tribulação é para a casa de Jacó. Nós sabemos que a casa de Jacó é uma outra referência para Israel. Eu espero que estas referências possam ter trazido para você a firmeza que você precisava para entender a respeito do arrebatamento. Quando é que vai acontecer? Está muito perto de acontecer. Queridos, tenham isso firmemente na cabeça de vocês. E se preparem, busquem a plenitude do Espírito Santo na vida de vocês, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo como selo para o resgate das nossas vidas. Assim disse o nosso amado apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, este é o caminho para nós subirmos no arrebatamento. Esteja preparado, busque o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.